Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem nós estudamos Alma, capítulo 32 até o versículo 20, então hoje a gente vai continuar do 21 em diante. Uma das coisas que Alma tinha ensinado é que é a maneira que muitas pessoas pensam, do jeito de dizendo que, se nos mostrares um sinal no céu, então saberemos com segurança. E aí ele responde dizendo, isso é fé? Não, porque se uma pessoa vê, ela já sabe. Então nós precisamos exercer fé. Então ele vai começar aqui o versículo 21 falando sobre essa fé. E também vai ensinar algo bem legal sobre a palavra também. Aqui ele então começa dizendo, agora conforme falei, com referência à fé. Fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança. Nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. Então, existem pessoas que têm fé em coisas que não são verdadeiras. E aqui ele fala que nós devemos ter fé em coisas que é verdadeiro. Por exemplo, nas regras de fé, fala que nós devemos crer em Deus o Pai, o seu Filho, Jesus Cristo e no Espírito Santo. Bom, então devemos crer em coisas que são reais, exercer fé em coisas que são reais. Bom, aqui também, né, na regra de fé, mostra que a gente deve ser centralizado na nossa fé. Ela não pode ser em qualquer coisa, né? Então, o primeiro princípio, né, do Evangelho é fé no Senhor Jesus Cristo, tá bom? É importante isso para a gente entender o restante da mensagem de alma aqui. Até porque o apóstolo Tiago na Bíblia, ele fala que a fé sem obra é morta. Então, quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós vamos produzir obras, ou seja, fazer uma ação por conta de nossa fé. Continuando lá, o versículo 22 diz assim, agora eis que vos digo, eu quisera que de um lado vos lembrasse de que Deus é misericordioso para com todos os que acreditam em seu nome. Portanto, deseja em primeiro lugar que acrediteis, sim, acrediteis em sua palavra. Bom, aqui é bem interessante, porque Alma, ele está trazendo um tema e ele vai trazer a mensagem como a palavra, mas a palavra é o próprio Cristo. Veja que ele fala que nós devemos ter fé no seu nome, eu creio em Jesus Cristo. E logo depois ele fala que devemos crer na palavra. A palavra é Jesus Cristo. Por exemplo, lá em João capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra no grego, verbo, ela significa logos, tá bom? E ela é traduzida como palavra também. Aqui está traduzida como verbo, mas ela é traduzida como palavra. Então, palavra é um nome de Cristo também, tá bom? Cristo ele tem muitos títulos e nomes. Então, a palavra também é um título de Jesus Cristo. É uma referência a Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Moisés 1, versículo 32, diz assim, e pela palavra do meu poder criei-as, a qual é o meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade. Então, quando Deus criou o mundo, ele criou por meio de sua palavra. E a palavra é Cristo, né? Então agora faz sentido para nós que alma ele está falando a palavra é Cristo. Bom, quando ele quer falar aqui sobre a pregação da palavra, ele vai usar uma preposição dizendo pelas minhas palavras, pela pregação das minhas palavras. Aí a gente consegue diferenciar. Então aqui no texto, em muitas partes que está escrita a palavra aqui, nós podemos colocar Cristo, tá bom? Porque nós não devemos ter fé em qualquer coisa, mas fé em Cristo. É isso que ele está colocando aqui. Vamos lá, versículo 23 diz assim, e agora, se transmitiste as tuas palavras aos homens, por intermédio de anjos, sim, não só aos homens, mas também às mulheres. Ora, isso não é tudo. Muitas vezes as crianças recebem as palavras que confundem os sábios e instruídos. Então ele fala que a palavra de Deus ela vem por meio de Deus, por meio de revelação também. E aqui quando fala que até crianças falam coisas, né? Não é da sabedoria própria dela, pela maturidade que ela tem, mas falam coisas que são inspiradas por Deus, tá bom? Então ele fala a palavra de Deus também. Continuando no versículo 24, em diante aqui. Agora, meus amados irmãos, como desejais saber de mim o que deveis fazer por estar desaflitos e ser rejeitados, ora, não desejo que suponhais
que eu pretenda julgar-vos, exceto de acordo com o que é a verdade. Bom, eles tinham perguntado à alma, né, o que eles deveriam fazer, porque eles eram expulsos da sinagoga e não podiam adorar. Então é disso que a alma está falando aqui, ele está respondendo a eles. Porque não afirmo que todos vós fostes obrigados a humilhardes, pois realmente acredito que alguns de vós vos humilhareis, fossem quais forem as circunstâncias. E tem gente que realmente é assim, esteja bom, esteja ruim. Tem gente que na dificuldade, por exemplo, vai se apegar mais a Deus. E tem gente que quando passa uma experiência de muita dificuldade, ela abandona o evangelho, porque acha que está sendo esquecido por Deus. Então, veja que a mesma adversidade pode causar reações diferentes, tá bom? Então, aqui ele fala também que muitos dos que eram humildes ali não era por conta da circunstância, mas porque em qualquer circunstância essas pessoas seriam humildes. Ora, como disse em relação à fé, ela não é um conhecimento perfeito. Ora, o mesmo se dá com minhas palavras, ou seja, as palavras que ele está pregando aqui. A princípio, não podem ter perfeita certeza delas, assim como a fé tampouco é um conhecimento perfeito. Então ele vai fazer um lindo discurso aqui sobre a palavra e sobre a fé. Continuando, versículo 27, mas eis que se despertardes e exercitardes as vossas faculdades, pondo à prova as palavras e exercitardes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar. Deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar em uma porção das minhas palavras. Bom, aqui, né, a gente consegue ver que ele fala que nós devemos exercer as nossas faculdades. Ele está falando da nossa mente, né? Ver que faz sentido, porque até mesmo nós temos que julgar que a palavra é boa, o que está produzindo em nós essa palavra. Então, a gente vai ler sobre isso daqui a pouquinho, ele falando. Mas ele fala para nós não jogarmos fora a questão intelectual, de pensar, tá bom? Então, Deus ele ilumina tanto a nossa mente como o nosso coração, o nosso sentido. Então, eu acho interessante isso, porque dessa maneira não é uma fé cega, mas é uma fé que nós temos um conhecimento, uma fé naquilo que nós acreditamos, tá bom? Eu sempre lembro de uma aula que eu estava lá no Macedônia, e o Gilberto, né, ele pegou e falou que ele acredita cegamente, né, que ele segue cegamente o que o profeta falar. Mas a palavra cegamente soou para mim, né, no meu ouvido, quando ele falou, que o cegamente dele é porque ele já tem um testemunho que o presidente Nelson ele é um profeta de Deus. Então não é cegamente, é porque ele tem um testemunho de Deus que ele confia de fazer qualquer coisa que o profeta pedisse ali, ou seja, a palavra de Deus. Continuando aqui, versículo 28 em diante diz: comparemos a palavra a uma semente. Eu gosto aqui dessa comparação que ele faz, que ele não está comparando a fé a uma semente, mas ele está comparando a palavra de Deus a uma semente. A palavra de Deus aqui é o próprio Cristo, tá bom? Então, mais para frente aqui ele vai falar, espero que dê tempo aqui no vídeo, mas ele vai falar que essa palavra crescendo em nós, se tornando uma árvore, vai ser a árvore da vida eterna, que representa o amor de Deus. A árvore representa Cristo, o fruto é o fruto da sua expiação. Então nós esperamos colher esse fruto para termos a vida eterna. Então vamos lá, comparamos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, e se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer em vós mesmo: deve ser uma boa semente. Ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma, sim, começa a iluminar meu entendimento, sim, começa a ser-me deliciosa. Então aqui é a parte que ele fala para não jogar o intelecto fora, né? Para nós raciocinarmos que realmente aquela palavra está produzindo coisa boa para a nossa vida. Aquilo que está sendo ensinado vai nos conduzir para o caminho da vida eterna. Então, ao plantar essa semente, nós devemos então ver o crescimento dela dentro de nós, surtindo efeito. Esse que é o sentido aqui. Versículo 26 e 29 em diante diz:
Ora, eis que isso não aumentaria a vossa fé? Digo-vos que sim. Não obstante, não cresceu a ponto de transformar-se em um perfeito conhecimento. Mas eis que quando a semente inchar e brotar e começar a crescer, então devereis dizer, a semente é boa, porque eis que inchou e brotou e começou a crescer. E agora eis que isso não fortalecerá a vossa fé? Sim, fortalecerá a vossa fé, pois dizeis, eu sei que esta é uma boa semente, porque eis que brota e começa a crescer. E agora estáis certos de que é uma boa semente? Digo-vos que sim, porque toda semente frutifica segundo sua própria semelhança. Eu gosto disso, né? Que cada semente frutifica segundo a sua semelhança, tal como o Senhor ordenou, né? Quando ele criou toda a vegetação, ele criou dentro daquela vegetação sementes e maneiras delas se reproduzirem. E cada uma reproduz segundo sua semelhança, tá bom? E essa palavra semelhança, sempre quando eu lembro, também vem a imagem, né? Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós devemos também refletir o amor de Deus, as suas qualidades, os atributos e nos tornar como Ele é. Também, aqui então, quando ele fala sobre a semente é boa porque ela frutifica segundo sua semelhança, eu gostei aqui também em Mateus, né, uma referência a Mateus, capítulo 7, quando Jesus Cristo fala a respeito da árvore, né, que cada uma produz o seu fruto. Ele diz assim, porque pelos seus frutos conhecereis, porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Assim, pelos seus frutos conhecereis. Então, como que conhece a árvore? Pelo fruto que ela está produzindo. Então, aqui ele falou algo bem interessante. Não se colhe uva, né, dos espinheiros. Espinheiro vai dar espinho, não vai dar uva. Então, é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore. Então, já que nós estamos seguindo a Cristo, os frutos que nós estamos sentindo, essa alegria, mostra que a palavra é boa, que Cristo é bom e que nós devemos continuar seguindo Ele. Portanto, se uma semente cresce, é boa, mas se ela não cresce, eis que não é boa, portanto é lançada fora. Agora, eis que por haver desfeito a experiência e plantado a semente que inchou e brotou e começou a crescer, desfez forçosamente saber que a semente é boa. Quando ele diz forçosamente, é com seu intelecto ver, não, nossa, aqui realmente está produzindo fruto, está me levando para o bom caminho. Ou seja, ele está falando do raciocínio, né? Nós devemos raciocinar que realmente faz sentido a palavra de Deus em nós. E agora eis que é perfeito o vosso conhecimento? Sim, vosso conhecimento é perfeito nisto, e vossa fé permanece adormecida. Isto porque sabeis, pois sabeis que a palavra vos dilatou a alma, e sabeis também que ela germinou, e que a vossa compreensão começou a iluminar-se, e a vossa mente começou a expandir-se. Então isto não é real? Digo-vos que sim, porque é luz, e o que é luz é bom, porque deve ser discernido. Portanto, deveis saber que é bom. E agora eis que, depois de haverdes experimentado essa luz, é perfeito o vosso conhecimento? Eis que vos digo não. Não deveis pôr de lado a vossa fé, porque haveis somente exercitado a vossa fé para plantar a semente a fim de fazer a experiência, para saber se a semente é boa. Eis que à medida em que a árvore começar a crescer, direis, tratemos dela com muito cuidado, para criar raiz, para que cresça e dê frutos. E agora eis que se tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará fruto. Aqui ele está dando um exemplo, né? A gente exerce a fé, acredita e passa a saber por nós mesmos que o Evangelho é verdadeiro, que Cristo ele é real, que ele ressuscitou. E ele fala que isso é o início, que a gente tem que continuar regando isso, cuidando da árvore com muito cuidado para ela criar raízes, para que nós fiquemos firmes no Evangelho, firme em Cristo. Ora, isso não é porque a semente, eu acho que tem que ler o 38 aqui,
Mas se negligenciardes a árvore, deixardes de tratá-la, ou seja, deixar de adubar, deixar de regar, né? Eis que ela não criará raiz, e quando chegar o calor do sol, a abrasará, e secará, e por falta de raiz, e arrancá-lo-eis e lançareis fora. Isso não é porque a semente não é boa, mas sim porque ou porque o seu fruto seja indesejável, mas porque o vosso terreno é estéril, e não cuidai da árvore. Não podeis, portanto, obter o seu fruto. Então ele fala, se a semente não cresce em nós, se Cristo não faz nós mudar, não é que Cristo não é bom, é porque nosso terreno, nosso coração, ele é infértil. A gente precisa mudar o nosso coração para produzir. Aqui é o começo da fé. Ele fala que a árvore está crescendo, nós devemos cuidar da árvore, regar, cuidar ali. E a árvore, né, ele dá o exemplo aqui da semente da árvore, porque realmente uma árvore demora para crescer, para dar frutos. Então nós devemos ter diligência em cuidar e paciência para obter esse fruto aqui. Continuando aqui, versículo 40. E assim, se não cultivardes a palavra, esperando com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis colher o fruto da árvore da vida. Aqui ele vai começar então a falar que essa árvore ela vai produzir o fruto da árvore da vida, tá bom? Então, ele está em mente aqui o sonho de Leí. A alma, ele conhece o sonho de Leí e ele vai fazer essa alusão aqui, compartilhando sobre esse fruto também. Continuando, se porém cultivardes a palavra, sim, cultivardes a palavra quando ela começar a crescer, com a vossa fé, com grande esforço, com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz, e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna, por causa de vosso esforço e de vossa fé, de vossa paciência em cultivar a palavra, para que crie raiz em vós. Eis que pouco a pouco colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce do que tudo que é doce, que é mais branco do que tudo que é branco, sim, que é mais puro do que tudo que é puro. E branqueteai-vos, né? Branqueteai-vos com esse fruto, até vos fartardes, de modo que não tereis fome, nem tereis sede, né? Então a gente vê Jesus Cristo falando várias vezes que ele é a água viva, aquele que bebe dele não terá sede. Ele é o pão da vida que nos sustenta. E aqui, a árvore da vida é o próprio Cristo, tá bom? Então eu gosto aqui que ele faz a alusão justamente ao sonho de Leí ali, a árvore da vida. Último versículo, versículo 43, diz assim: E então, meus amados, meus irmãos, colhereis a recompensa de vossa fé, de vossa diligência, vossa paciência, longanimidade, esperando que a árvore vos dê fruto. Então fala que aqui é um processo, né? Para que nós possamos receber esse fruto, né? Da vida eterna, ou seja, o fruto da árvore da vida. Então é com diligência, paciência, perseverança, fazendo as coisas, permanecendo ali firme no Evangelho. Basicamente, é como que nós vamos receber esse fruto. Nós devemos fazer esse fruto crescer em nós mesmos. Então, esse é o sentido da mensagem de alma aqui. E aí a gente finaliza aqui o capítulo 32, então. Tá bom? Gratidão a todos por estudarmos juntos todos os dias. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.